Ontem nós tivemos aqui 12 horas de adoração e para nós foi um tempo muito bom, né? Um tempo que nós temos certeza que nós saímos daqui marcados. Eu não sei quantos estiveram aqui, quantos saíram com a mesma sensação, mas eu sei que algo foi mudado em mim ontem e na verdade todo encontro com Deus precisa ser assim, querido, né? E o que muda de um para outro? Não é o Deus, amém? Deus é imutável, né? Então não é o Deus que muda. O que muda de um para o outro, de um dia para o outro, são as nossas vidas. É a nossa disposição em ouvir ao Senhor, em estar com Ele, em estar desarmado diante dEle, em estar acessível por Ele, né? E nessa manhã, eu espero que todos nós aqui, né, possamos estar acessíveis ao Senhor, sensíveis à voz dEle, amém? Eu queria agradecer aqui publicamente, né? Como eu disse que é muito bom voltar para casa, mas quando nós estamos fora tem quem cuida da casa, né? Eu queria agradecer aqui os pastores, né? Daniel, Priscila, Vanessa, Eudes, que tanto têm nos servido aí, tanto têm, né, cumprido uma mesma missão conosco, têm sido comissionados junto conosco, né? Para nós é um privilégio, porque na verdade a gente vê que o Evangelho é um reino em movimento, né? E aquilo que não para em nós, significa que é do Senhor. E vocês têm aí zelado e têm cuidado, e eu não podia deixar de agradecer. Como queria agradecer aqui também todos que têm servido, que ontem, por exemplo, estiveram aqui envolvidos na organização aí, e no desenvolvimento desse tempo de adoração, né? Vocês nos encorajam, e agradecer a Raquel, a Kelly, que foram ali, fizeram um almoço. Eu estava preparado para o jejum de 12 horas, mas de repente apareceu ali um macarrão santo, né? A Gra, né? Apareceu ali atrás um macarrão santo. Eu falei, oh, aleluia, Jesus, Tu és bom. Provei até o maná no meio da adoração, né? E nós desfrutamos ali ainda de um bom macarrão ontem. Vocês realmente têm sido exemplos para as nossas vidas, né? E nós reconhecemos esse esforço e também nos esforçamos para estar aqui ontem, né? Eu estava pensando um pouquinho sobre prioridades e a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E na verdade nós viemos para estar juntos ontem. O nosso principal objetivo de andar aí 8.000 e tantos quilômetros, alguma coisa assim, é para que nós tivéssemos esse tempo de adoração ontem. E por que eu falo isso? Porque é uma mentalidade que vira em nós, né? São as prioridades que começam a ser alinhadas dentro de nós. E a gente fica triste às vezes porque a gente vê alguns que estão aqui do lado, né? E isso não é uma cobrança. Quem me conhece de verdade sabe que não é uma cobrança. Mas outros que têm a possibilidade de estar aqui do lado e não estão inseridos nisso que a gente acha e vê tão importante. E não é que acha e vê tão importante porque é na COD, né? Na verdade, nós somos concidadãos dos céus, não estamos presos à placa, nem nós somos a igreja. Acho que a gente já passou de toda essa fase, né, de cobrança. Mas o perigo é que a falta de cobrança gera, né, a libertinagem ou a anarquia. E isso é uma armadilha muito, muito traiçoeira dentro de nós e nos rouba de estar com o Senhor. Não nos rouba de estar na igreja, não nos rouba simplesmente de desenvolver uma vida cristã. Porque estar na igreja, desenvolver, né, a nossa vida cristã, ela é um processo nas nossas vidas, e ela vai acontecer ou não de acordo com aquilo que nós entendemos e desejamos e colocamos em prática. Mas o mais triste é que nos rouba de estar com Deus. E queridos, de verdade, a melhor coisa que eu tenho vivido nesses dias é estar com Deus. Não tem nada que se compare. E isso é um lugar que nós encontramos, um lugar de maturidade, né? Então vocês são melhores. Não, não somos, queridos, né? Nós vivemos as mesmas lutas, as mesmas tentações, as mesmas vontades de obedecer a nossa carne, né? Não existe ninguém vacinado aqui contra a própria carne.
Mas simplesmente quanto mais você caminha em Deus, quanto mais você se envolve com Ele, quanto mais você se deixa ser envolvido por Ele, mais você vai querer estar com Ele. Você entende? É uma mente que vai renovando. E nós temos visto dias em que o Senhor quer, né, fazer um reset na humanidade. E glória a Deus que Ele não mandou um dilúvio ainda, né? Dilúvio Ele até nem vai mandar mais, porque Ele disse que não mandaria. Mas glória a Deus que Ele está deixando vivo aí mais do que uma família, porque nos tempos de Noé Ele deixou apenas a família de Noé. Mas o que nós temos visto e entendido é que o Senhor quer fazer realmente um reposicionamento da humanidade, do homem e mulher, né? E para isso, querido, nós precisamos mudar um pouquinho a nossa mentalidade. Sabe, nós vamos precisar fazer uma avaliação de como nós temos vivido, né? O pastor Daniel falou aqui a semana passada sobre Gilgal, né? Sobre Josué. E ali era um tempo de transição, você imagina, olha que legal, né? É interessante que hoje, né, 20, 30 anos depois que eu me converti, aí, nem sei, um pouquinho menos de 30, um pouquinho mais de 20. Não vou falar quanto é, porque daí vocês vão fazer conta, né? Mas acaba sendo até legalzinho a gente estar na igreja, né? Acaba tendo um pouquinho de status, né? E aí nós queremos cargos. A gente vem para a igreja e... que legal, aquele cara, o baixista ali. E é mesmo, né, gente? O Vitor é muito da hora, né? Você viu que ele já usa, assim, as calças de português. Ele está uma temporada na frente já da moda aí. Quem olha e vê a calça do Vitor um pouquinho mais curta hoje, quando olhar na Europa, vai falar, cara, esse cara está na moda. E aí você pode estar chegando hoje, aí você olha e fala, uau, o baixista aí, ó, né? Cara descolado, queria estar ali, queria aprender a tocar. E é legal, às vezes, a gente ter referências, é muito bom, né? E aí a gente deseja, de repente, estar no lugar dele, já amanhã, semana que vem. Não, mas por que o Vitor toca e eu não toco? E, na verdade, você nem entrou na aula de música ainda. Aí você vai conversar com o Vitor e você vai ver quantas horas por dia ele dedica para o instrumento. Pior, aí você vai para a aula de música. Aí chega lá, a professora te dá um livro assim, chama Bona. E ela começa a conversar com você daquilo. E você vai pegar no instrumento. 2 anos depois você vai falar, Deus me livre e guarde. O Vitor passou isso, deixa quieto, é só para ele. Por quê? Porque deseja o que o outro tem, mas não sabe o preço que pagou. E isso vinha ocorrendo, eu creio que vinha ocorrendo na igreja, não na COD, no corpo. Vinha, não vai mais ocorrer. Isso é parte de algo que vai ficar no passado. Vai ser o tipo da história que a gente vai poder contar lá na frente. Olha, teve um dia que lá na igreja, você acredita? Era assim, sabe? Né? O irmão chegava, desejava a coisa que o outro tinha. Isso está mudando, querido. E se nós não compreendermos isso, se a nossa mente não mudar, se nós não entendermos que não é fazer para Ele, que é estar com Ele, mas o estar com Ele não nos tira a responsabilidade de fazer para Ele. Você entende? Então a mentalidade precisa ser renovada como um todo. Às vezes a gente para no meio da renovação. E querido, o meio da renovação é o velho, não é o novo. O meio do renovo é o velho. Você tem uma ruguinha aqui, se você for fazer o botox de um lado só, você está velho ou está novo? Além de estranho, né? Ainda está o velho. Agora, se você fizer dos dois lados, de repente você dá uma tapeada, aí fica uns 5 anos mais jovem. Eu não vou falar quantas vezes eu fiz já procedimentos estéticos, dá para ver, né? Nada, sou macho, né? Macho e fêmea os criou, né, mãe? Minha mãe está lá, ó. Meu pai ali, ufa. Não, nem vamos entrar por esse caminho aí, que daqui a pouco vai dar ruim. Mas sabe, existe um modelo de Deus para as nossas vidas e em algum momento eu tenho ouvido e entendido do Senhor que a igreja se perdeu. E como ela se perdeu, o Senhor está nos dando uma oportunidade de fazer aí um reset. E sabe o que é mais incrível?
é que nós, né, depois que a gente está há algum tempinho dentro da igreja, né, e é muito bom que ver alguns rostos estão chegando agora, e isso é muito bom, porque daqui a pouco nós vamos começar a ver isso na prática, né? Aqueles que estão chegando agora, que vêm de repente com uma mentalidade e já num novo posicionamento, vão estar conquistando e alcançando lugares que nós, velhos, que estávamos carregando uma bagagem ainda do Egito, e era isso que aconteceu ali, não vamos de repente conseguir alcançar os lugares que esses alcançam. E aí o que vem é o quê? A murmuração, a crítica, né? Porque imagina, aquele ali chegou hoje e agora ele já faz, eu não faço, né? Mas se o nosso coração estiver correto, querido, né, os nossos princípios forem corretos, a nossa vida for renovada, a nossa mente for transformada e a gente começar a enxergar as coisas com a ótica que o Senhor enxerga, nós não vamos viver essas mazelas. Por quê? Porque nós estamos vivendo realmente a preparação da volta de Jesus e nós não temos tempo para isso. Você sabe que eu estava na minha reflexão, no meu devaneio, se assim pode chamar, com Deus, pensando assim, nossa, por que Deus permite, né, cara? Por que Deus permitiu tanta infantilidade no meio da igreja? Por que Deus permite muitas vezes a gente dar tanta cabeçada? E eu me incluo, querido, eu fiz muita mazela nesse meio do caminho aí. E por que Deus permite isso? Por que Deus não faz assim? Não, vai ser certo. Meu irmão, você quer fazer errado, mas você vai fazer o certo. Não. Primeiro, porque existe o componente livre-arbítrio, que é o único que nos permite amá-lo e amar ao próximo. E segundo, que escatologicamente eu acho que ainda tinha um tempinho. Sabe, porque se você pegar na Bíblia, você vai ver que a humanidade, em todo o tempo, ela vinha ali caminhando em desordem. Se você vê nos tempos de Noé, né, se você vê desde Sodoma e Gomorra, todas as vezes que Deus quis, Ele viu o caos instalado, num único estalar de dedo, Ele interviu. Então, se a gente entende que o Senhor não interviu ainda, porque nós temos algum tempo, porque a hora que Ele quiser intervir, Ele intervém e muda na hora. Né? A única coisa que das outras vezes foi da maneira mais trágica para muita gente. E agora, querido, a má notícia é que vai ser um pouquinho mais trágico, porque se Ele volta e nos pega como as virgens desprudentes, ou imprudentes, né? Desprudentes não existe, virgens imprudentes, o nosso erro vai custar a eternidade. Você entende? Nós estamos à beira da segunda vinda de Jesus. E aí talvez você fale assim para mim, mas os apóstolos também acreditavam nisso. Queridos, mas os apóstolos deram a sua vida por isso. E quer saber? Para eles é um piscar de olhos, eles não estão aguardando 2000 anos, contando no relógio. Não, eles estão dormindo o sono do justo, e o sono do justo é um piscar de olhos. Eles fecham os seus olhos lá, 2000 anos atrás, abrem com o corpo glorificado, com Jesus nas nuvens. Exceto para Elias e para Moisés, que vão vir fazer um mau trabalho aí na pré-tribulação, no começo da tribulação. Bom, também não vamos entrar em escatologia, porque nós não temos nem tempo para isso. Mas a ideia não é essa, a ideia é te despertar, querido. Jesus está voltando, isso é uma realidade. Você vai levar um dia, 2, 10, 1 ano, 5 anos, 10 anos, não importa, Ele voltará. Então, certo quanto 1 mais 1 é 2. Agora, pelos sinais que nós temos visto, por alguns homens que a gente acompanha, por tudo que a gente já estudou um pouquinho da Bíblia, está muito próximo. E o que eu quero chamar a sua atenção é que não temos tempo mais para infantilidade, né? Essa é a notícia triste para quem está chegando agora. É um bebê que tem que ser adulto, né? Você podia fazer um curso com a Débora, você que está chegando agora para a vida da igreja. Você pode fazer um curso com a Débora, minha filha de 7 anos, né? Eu brinco, eu digo que ela é o Benjamin Button, ela nasceu velha e está ficando nova, só pode ser. Porque ela com 7 anos de idade, ela tem uma mentalidade de adulto.
Isso é muito bom por um lado, é ruim por alguns lados, porque ela acaba queimando algumas etapas da vida dela. Mas até isso eu vejo, eu não sei se eu estou meio Bertelli, mas eu não vejo nada muito por acaso, sabe? São sinalizadores, querido, né? É Deus mostrando que até os novos já estão chegando com maturidade. Então os velhos é que não tem lugar para a maturidade. Então eu vou começar a ser parecido com Cristo, como? Guardando os valores dele, né? Ezequiel capítulo 44, versículo 15 a 16. Porque assim, querido, o diagnóstico do mundo, nós já temos, amém? Olhar para o mundo e dizer que tudo está um caos é fácil, né? Olhar para lá para fora e dizer, mas lá aquilo é condenável, aquilo lá não é bom, aquele outro também não presta. Isso tudo é muito fácil. Mas se nós olharmos para dentro da igreja, nós somos, em conjunto e individualmente, nós somos igreja. Quando nós nos ajuntamos aqui, somos igreja. E individualmente também somos igreja. Então, quando nós olhamos para a igreja, seja no coletivo ou no individual, nós vamos entender de que nós encontramos dentro da igreja, eu, você, nós juntos, os mesmos problemas, ou às vezes até outros mais graves, se assim pode dizer, do que lá fora. E nós queremos muito, né? Anos atrás nós queríamos ganhar as pessoas para Cristo. Isso não é mal, aliás, isso é mandamento de Jesus. Ganhar as pessoas para Cristo é o mínimo que um cristão pode fazer, porque é o mínimo da gratidão dele, ele foi ganho. Jesus pagou um preço, resgatou a vida dele, e o mínimo que mostra o início de um processo de conversão é a vontade de ganhar outras pessoas para Cristo. É impossível você dizer que você foi convertido, que você ama a Jesus, se você não se compromete com a obra dele. Sabe, é impossível você dizer que ama a sua esposa e que ela é a mulher da sua vida, se você não se compromete em servi-la. É por isso que eu digo que está no campo das prioridades. Então é fácil a gente olhar para fora e fazer um diagnóstico, mas quando olhamos para dentro também vemos os mesmos problemas. E o que nós precisamos fazer para consertar? Né? Nos separar. Mas não é se separar fisicamente. Não é virar um ermitão, procurar ir em uma montanha, montar ali um iglu e ficar lá sentado meditando o dia inteiro. Até isso o homem já tentou fazer. Você vai na Europa, o que mais tem é templo budista, templo de monges católicos, né, cristãos. Os monges, eles se isolavam. Você olha no pico de uma colina lá, você vê uma igrejinha, uma capela, qualquer coisa, você vai falar, cara, alguém ficou ali. O sujeito se isolou lá, porque isso foi uma das formas dele entender que não, o mundo não presta e eu vou sair desse negócio aí. Né? João Batista, quando rompeu com o sistema ali, né, que existia religioso na época dos judeus, ele vai para o deserto e se isola. Mas sabe, não é tempo de nós nos isolarmos. É tempo de nós nos separarmos, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso estar separado sem estar isolado, você compreende? Eu posso não ser acessado pelas coisas que têm maltratado aí a humanidade, mesmo estando inserido no contexto. Então o que eu preciso nesse tempo é me separar. E Ezequiel aqui capítulo 44 diz o seguinte: mas os sacerdotes e levitas, descendentes de Zadok, e que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim. Olha o que o profeta está dizendo, né? O Senhor está dizendo através do profeta, que os sacerdotes, os levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário. O Senhor está dizendo. Quando os israelitas fala do povo de Deus, querido, não está falando de fora, tá? Quando fala em Israel, é o povo escolhido de Deus. Continua sendo. Né? Se desviaram de mim. O povo de Deus havia se desviado, mas existia uma linhagem sacerdotal, a linhagem de Zadok, que havia guardado, que executavam os deveres do santuário de acordo com aquilo que o Senhor tinha estabelecido. Aí prossegue o Senhor dizendo: se aproximarão para ministrar diante de mim, eles estarão diante de mim para oferecer sacrifício de gordura e sangue, palavra do soberano Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Queridos, Deus não faz acepção de pessoas.
mas Deus faz acepção de atitudes. Amém? Deus não compactua com as nossas mazelas. Nunca compactuou. Aliás, se você quer, um isolamento da sua vida cristã, começa a praticar o mal, que você vai ver quando rapidinho você dá 10 passos para trás. É tão difícil se aproximar de uma vida com Deus, mas é muito rápido se afastar dela. Porque a nossa carne, a nossa parte carnal, ela tende a se afastar do Senhor, a querer se afastar do Senhor. Mas nós somos chamados, assim como a linhagem de Zadok, como a casa de Zadok, como os filhos de Zadok. Para você entender esse texto, o profeta está aqui exortando o povo, porque o que havia se desviado, nessa profecia, não era os de fora. Não estava falando aqui daqueles que não eram povo de Deus, não estava falando dos de dentro, dos sacerdotes. Os sacerdotes haviam se corrompido, eles estavam fazendo práticas reprimíveis, práticas que não condiziam com aquilo que o Senhor queria que eles fizessem, dentro da casa do Senhor. Então, você imagina que a coisa estava feia, na nossa Bíblia atualizada, na versão de hoje. A casa caiu, estava o caos. Mas existia uma família, uma casa, uma linhagem, de um homem que não se corrompeu, que estava comprometido com os princípios do Senhor. Queridos, isso foi o suficiente para segurar, para proteger os princípios. Sabe o que nós precisamos ser nesses dias? Guardiões dos princípios do Senhor. Eu até brinquei aqui falando sobre botox, falei, não, eu sou macho. Mas nós precisamos de macho que seja macho, que guarde ser macho. E eu não tenho nenhum problema com o homossexual. Eu tenho um problema com a prática do homossexual. E é até difícil a gente falar isso abertamente, transmitido na internet. Hoje em dia, pode ser que as pessoas vejam de uma maneira errada, mas a minha fé, eu ainda tenho o direito, como professor da minha fé aqui, professando a minha fé, eu ainda tenho o direito de me posicionar, e eu entendo que nós precisamos de homens que sejam homens, que escolham ser homens, mas não é o macho, brabo, austero, parrudo, não, é o macho homem, aquele que serve, aquele que dá a sua vida pela sua esposa. E é tão difícil fazer isso, querido, é muito fácil estar falando aqui. É a minha esposa que sabe o desafio que é achar um marido desse. Que às vezes eu tenho conseguido alcançar isso, mas muitas vezes eu não consigo. Mas é o que a humanidade procura hoje, ela procura guardiões, protetores dos princípios de Deus. A Bíblia nunca foi tão vendida, nunca foi tão lida, tão acessada como está sendo. Nós estamos vivendo uma geração que está sedenta, faminta, por um Deus que ela desconhece, mas que ela já ouviu falar. Ou que ela conhece, porque se você for para um contexto igual nós moramos lá em Portugal, na escola eles aprendem Bíblia, eles são catequizados na escola. Então, se você for para lá, eles conhecem a palavra, mas eles nunca experimentaram a Deus. E o que nós precisamos nesses dias é experimentar Deus, deixar Ele impregnar em nós. Sabe o que é impregnar? Já jogou bola na lama? Aquela lama dura ali uns 15 dias, nas unhas assim. Por mais que você lave, você toma 10 banhos no dia, impregnou, não é assim? Impregna. Deus precisa impregnar em nós, que nem se a gente quiser lavar Ele, não saia, sabe assim? Que nem que se a gente quiser esconder que nós somos cristãos, não tem jeito. Será que se as pessoas que convivem com você fora do ambiente eclesiástico, fora da pessoa, fora do ambiente de igreja, da pessoa que você é aqui, será que elas têm motivo para desconfiar que você é um cristão? Será que se você for viajar lá nos países do Oriente Médio, lá no Irã, você pode ser condenado a ser um cristão, das pessoas só verem você na rua? Se você for para o Irã, não levar Bíblia, se você só conversar com as pessoas lá, você pode ser condenado por ser um cristão?
São coisas para nós refletirmos. Porque nós somos rápidos em avaliar o outro, e são dias de nós olharmos para dentro. Né? Eu estou falando aqui no contexto de igreja, mas vale para nós também. Olhar para dentro. Eu preciso olhar para dentro de mim. Você precisa olhar para dentro de você e ver as coisas que você precisa mudar. Sabe, você não precisa ver o que o seu vizinho precisa mudar, o que seu amigo precisa mudar, o que seu marido precisa mudar. Não, você precisa ver o que você precisa mudar. E a partir da sua mudança, da sua transformação, é que você vai gerar transformação no outro. Porque ele vai falar, cara, doideira, hein? Meu Deus, aquele é aquele mesmo. As pessoas precisam olhar para você e dizer assim, não, esse aí vai morrer semana que vem, está fazendo um acerto de conta já. Mudou muito. Não é nem uma sombra daquilo que vivia, não sei o que aconteceu com ele, deve ter batido a cabeça aí. Os cristãos, os apóstolos, eles eram tidos por loucos. E sabe qual é a nossa dificuldade? Que a gente tenta pegar o evangelho, empacotar, deixar bem bonitinho, parecido com as coisas que consomem aí fora, para querer entregar para alguém. Aí que legal. E aí a gente traz as pessoas para dentro da igreja no engano. Conhecereis a verdade vos libertará, mas eu trago no engano. E pior, quando aí ele vê o que é de verdade, mesmo liberta ele que ele sai, né? Não volta mais. Você entende por que nós estamos de uma reforma da reforma? Só que essa reforma não é estrutural, não é eclesiástica, não é denominacional, é uma reforma individual, minha e sua. Se você parar para ver os defeitos da igreja, vamos falar para os de dentro de casa. Né? Ah, na igreja, eu não vou na igreja porque aquele fulano lá vai na igreja, olha como ele é avarento. Tem avareza. Olha como ele é invejoso. Tem invejoso. Olha como ele é aproveitador. Né? E se você vê a vida dos apóstolos, né? Olha, tem um aplicativo que chama The Chosen. Né? E lá tem um capítulo que mostra um pouquinho da vida de Pedro, pescador, antes de Jesus encontrar com ele. Cara, Pedro precisava muito de Jesus mesmo. Pedro não prestava muito não, gente. Né? E foi aquele que o Senhor escolheu para ser a pedra que fundamentaria a sua igreja. Né? Tem avarento, vamos lá, tem invejoso? Tem aproveitador? Tem o que mais? Tem mentiroso? O que mais? Vai, pensa no seu irmão, não pensa em você, não pensa no pecado. Mais fácil a gente ver o pecado do irmão agora. Tem egoísta, tá vendo? Como falei, para ver do irmão foi rapidinho. Aqui. Tem egoísta, o que mais que tem? O que tem aí, Vanessa? Fala aí. O que tem na igreja? Não quer falar. Ela pensou alguma coisa mais triste. O que tem? O que tem, Daniel? Fala aí. Tem de tudo. Não tem? Tem fofoqueiro. Acho que eu já falei assim os piores. Tem briguento. O diagnóstico é feito e aí nós ficamos do lado de fora para falar, não, Deus me livre, cara. Só que a gente se acha melhor que tudo isso. Né? Então, como a gente se acha melhor que tudo isso, a gente fala, não, isso aí não é para mim. Eu não preciso de igreja, afinal de contas, a teologia da igreja já era. Vamos atualizar a Bíblia aqui. Não é mais na comunhão dos santos, né? Que o Senhor ordena a bênção, agora é na individualidade do santo, é na comunhão do Zoom, é na comunhão do YouTube. E a gente quer atualizar, por quê? Porque afinal de contas, aquele evangelho vai ter que caber no meu bolso, no pacote de coisas que me interessa. Né? E a gente se acha tão bom, não, dízimo, não precisa dar dízimo, e não precisa mesmo, querido, né? Você tem que dar, se entende. Mas o princípio do dízimo, ele não foi por terra. A lei pode ter ido. Né? Mas os princípios, eles são eternos. O princípio de gratidão, o princípio do dízimo, da oferta da gratidão, ele é perpétuo. Só que a gente, quando interessa, procura a lei. Olha que legal, né? Ah, você quer a lei? Então procura 613, que está lá no talit, né? Cada cordinha do talit é uma lei, são 613. Para os judeus, mais tranquilo. Os radical é um pouquinho mais. Mas quando nós somos tão doidos quando nós começamos a vir para a vida da igreja que
que a gente vem buscar o Senhor e Ele se deixa encontrar, nós começamos um relacionamento com Ele, e Ele nos abraça, Ele muda as nossas vidas, e isso é uma verdade, né? Algumas mazelas que nós praticávamos, nós deixamos de praticar, porque tem coisa que é tão fora da curva, querido, que Jesus não precisa nem libertar. Se a gente só parar para olhar para nós mesmos, a gente não precisa nem ter tido um encontro com Jesus. Se você ficasse na tua casa e olhando para si uns 10 minutos no espelho, você ia mudar. Mas a gente vem para a vida da igreja, começa a largar essas pequenas coisas. Só que o ponto é que o Evangelho, Jesus quer tudo de você. Jesus quer te matar, Ele quer matar os teus planos, os teus projetos. Para quê? Para que você viva os dele. Porque os planos e os projetos dele para você já foram escritos muito antes de você querer pensar. E você está tentando viver fora do favor de Deus, né? Até o Daniel falou aqui um pouquinho ontem. Você tá esgotado, está cansado, né? Não aguento mais, porque eu só me esforço, as coisas não acontecem, porque não dá, porque não é assim, porque, olha só. E aí você olha para o ímpio, você fala, abençoado é o ímpio, eu quero aquilo lá. Por quê? Porque você está com o olho nos seus 70 anos na terra. Vai passar a eternidade queimando no inferno com o ímpio, querido. Sinto muito, é a realidade. O inferno não foi apagado. Não dá para atualizar a Bíblia. Só atualiza a Bíblia aquele que não quer ser atualizado por ela. Só quer mudar o Evangelho aquele que não quer ser mudado por ele. Você entende? Então aí você começa a fazer as coisas pela força do seu próprio braço, e você reclama que não está conseguindo. E eu fico imaginando Deus como um pai olhando de cima, falando assim, cabeção, não é aqui, é ali. É igual os nossos filhos, você fala assim, não, vai ali e pega naquela caixa. Só que aí ele não acha que é naquela caixa, ele acha que é ali, ele vai ali. Aí ele volta e fala, não achei. Não, mas pega lá naquela caixa, ele vai lá. Volta e fala, não achei. Aí fala, não falei que é naquela caixa? É Deus falando para a gente. A gente está aí se desgastando para ser algo que nós não fomos chamados para ser. Para fazer algo que nós não fomos chamados para fazer. Dói, é pesado, parece que não rende, né? E não encontramos a razão. A razão é porque isso não é para você. Deus tem um plano perfeito para você. Deus tem um propósito perfeito e eterno para você. E é eterno. Ele é perpétuo. Ele não muda. A movimentação de Deus muda. Mas os seus princípios, os seus fundamentos não mudam. São perpétuos. E você que está chegando para a vida da igreja agora, você que se converteu há pouco tempo, você tem um privilégio. Um privilégio de encurtar esse caminho. De não padecer, de não bater nas mesmas paredes que nós batemos, de não cair nos mesmos buracos que nós caímos. E todas as vezes que eu bati numa parede, todo buraco que eu visitei, querido, foi no intuito de fazer algo para o Senhor. Olha que coisa doida. Só que hoje, o Senhor está querendo nos libertar de tudo isso, e está dando um caminho mais livre. Sabe, está pavimentando uma estrada mais limpa para a gente. E o que eu preciso fazer então? Me separar. Mas me separar eu tenho que parar com aquilo lá, né? Eu tenho que parar de mentir, porque a gente apontou aqui quantos defeitos, né? Muitos defeitos, não tem defeitos também? Qual é a solução para esse defeito? Você sabe a solução para cada um deles? Vamos lá, você sabe a solução para a inveja? Você sabe a solução para o egoísmo? Sabe a solução para a mentira? Sabe, não sabe? A solução para a mentira é falar a verdade. A solução para a inveja é celebrar a conquista do outro. Tudo isso Jesus ensinou para a gente, né? A solução do egoísta é pensar mais no outro. Nós temos a solução, amém? E o que você tem feito? Qual é a tua responsabilidade para mudar essa realidade? O que você tem trabalhado como parte desse corpo? O que você tem trabalhado como igreja, individualmente em você, para mudar essa realidade? Sabe por que a gente vem para a igreja? A gente quer desfrutar de um relacionamento com Deus, a gente quer sentir a presença de Deus, e a gente sente, desfruta, e é muito bom.
né? Nós somos chamados a estar nesse lugar de adoração e de rendição. Agora sim, nós fomos chamados a nos converter. Nós fomos chamados a ser mudados, querido. E Deus quer nos transformar por completo. Não é o botox só de um lado, tem que fazer dos dois, né? Deus quer fazer o processo completo. A Bíblia diz que o próprio Deus é quem faz a ferida, abre a ferida, costura ali, limpa, né? Sara a ferida, costura, fecha. É o próprio Deus. Agora a gente quer o Deus que cura, o Deus que costura ali de repente, talvez, ainda que costurar doa, né? Mas o Deus que passa o bisturi, a gente quer a distância dele. Como foi falado de Gilgal, se tivesse que circuncidar aqui, metade dos homens da igreja estava fora, né? Glória a Deus pela vida da minha mãe que me circuncidou com 7 anos. Me levou lá para o Soban. O Soban me circuncidou. Mas sabe, sempre existiu um preço a pagar. Evangelho barato não existe, querido. Então, a realidade é que se venderam, eu te peço perdão, né? Nessa manhã, mais que tudo, eu queria pedir perdão para você que comprou esse evangelho, né? Que não existe. Sabe, muitas vezes eu tentei dar um jeitinho de empacotar. Muitas vezes eu vou me responsabilizar, tá? Muitas vezes eu tentei dar um jeitinho de parecer um crente legalzinho, sabe assim? Um crente James Bond, né? Então, afinal de contas, ele pode até saber que eu sou crente, mas ele tem que achar que eu sou parecido com ele, então eu vou fazer tudo que ele faz. Querido, isso é a maior falta de maturidade que um cristão pode ter, sabe por quê? Porque ele quer algo diferente. Aquilo ele já tem. Aquilo por aquilo ele fica com ele mesmo. E muitas vezes a gente até conseguiu trazer as pessoas para o meio da igreja, mas elas nunca quiseram ser transformadas. Porque elas foram trazidas, apresentadas o evangelho de uma maneira errada. E quando elas viram que realmente era o evangelho, que o evangelho sempre foi apóstolo morrendo crucificado de ponta cabeça, decapitado, isolado, cego numa ilha, né? Quando ele veio para dentro da igreja, ele viu que os apóstolos não andavam de jatinho, né? Ainda que não tenha mal em andar de jatinho, né? Mas quando ele viu que as coisas que ele desejava não estavam inseridas no contexto que venderam para ele pula fora. Então é melhor você ter uma igreja vazia, isso já diz o meu pastor, apóstolo Luiz Hermínio. É melhor você ter uma igreja vazia de pessoas do que cheia de pessoas vazias. E quando você conseguir trazer alguém aqui para dentro, dizer, cara, vem comigo para você ver aquilo que eu estou vivendo, é muito legal. Aí você vai mostrar a verdade, você vai dizer, não, aqui, tá vendo? Ó, aquele pastor doido, ele sai lá de Portugal para vir aqui, dizem que é legal ele pregando, mas ele vem aqui e só fala coisa que me ofende, cara. Que me deixa bravo com ele. Mas na verdade eu também aprendi com o meu pastor que Deus ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. E ao ofender a nossa mente, revelando o nosso coração, Ele nos traz transformação. Amém? Porque quando nós olhamos para o nosso coração e dizemos, uau, era isso que estava aí dentro, que mazé, meu Deus, não acredito que eu sou assim. Aí é capaz de você mudar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente também tentou trazer as pessoas e mudar ela na força do nosso braço. Então a gente trazia as pessoas como elas estavam e chegava aqui, quando ela passava da porta para dentro, a gente dava uma cartilha para ela, né? Então você vai ter que se vestir assim, assado. Você não vai poder usar barba, ou vai poder usar barba. Você vai poder rapar o braço, não vai poder rapar o braço, vai poder... E a gente dava uma cartilha de como ela tinha que se portar, porque afinal de contas, o modelo de crente que a gente tinha, de cristão que a gente tinha, era mais ou menos parecido com aquele desenho que foi criado. E as coisas, o relacionamento era baseado na regra. Quando na verdade Cristo nunca nos levou para um relacionamento em regra. Cristo veio para nos tirar das regras. Ele tirou da lei, mas Ele traz para um evangelho de graça. E o evangelho de graça uma mudança de comportamento por honra, por entendimento, por conhecer o coração do meu Senhor. Por me importar com Ele, eu começo a abdicar, a abrir mão de algumas coisas que eu carregava até então. Você entende? Então, quando
entra, por exemplo, pela porta da igreja um homossexual, cara, eu vou amar ele com intensidade. Né? Porque Deus ama ele com intensidade. Porque Jesus amou ele com intensidade. E o próprio Jesus deu a sua vida por ele. Não foi pelo heterossexual, foi pelo heterossexual, pelo homossexual, pelo XPTO, né, que cada semana eles inventam um agora. Eu nem sei mais quantos tem. E olha que eu leio bastante, mas estou desatualizado. Mas quando o cara entra por aquela porta, eu vou abraçar, vou amar ele, mas vou dizer para ele, cara, essa não é a verdade de Deus para a tua vida. Se entrar um assassino, eu vou ficar com medo? Vou, um pouquinho de medo vai dar, né? Mas vou chegar para o assassino e vou dizer, cara, seja bem-vindo, né? Tem um Cristo aqui que te espera, né? Ele quer transformar a sua vida, mas assim, ó, isso não é o que Deus projetou para você. Você não nasceu para ser um assassino. Você entende? E vou dizer para ele, ó, você não precisa mudar porque eu estou dizendo. Faz o seguinte, ó, senta aí, vai desfrutando do seu relacionamento com Deus, busca o Senhor. E pouco a pouco você vai entender o que você precisa mudar ou não. Só que nós fomos doutrinados num lugar em que nós chegávamos para o nosso líder, para o nosso pastor, e Deus me livre que eu não quero esse lugar, viu, querido? Já vou dizendo para você, me adiantando. Né? Consultor de assuntos alheios não dá para mim. Eu posso ser um amigo, um conselheiro. Se você precisar de um conselho, uma amizade, você vai contar comigo. Mas decidir que roupa você vai vestir amanhã, não vou fazer isso não. Se você pode falar assim ou assado, se você pode andar assim ou assado. Porque nós não vamos nos relacionar na base da regra, amém? E isso nunca foi o interesse de Deus. Mais um tempo atrás a gente queria saber, pastor, e agora? Eu compro um Nissan ou compro um Toyota? Você sabe o que era mais doido que o pastor respondia? Ó, compra um Nissan, cara, o Nissan é bem melhor que o Toyota. Aí você comprava o Nissan. Aí o Nissan dava defeito. Você falava, aquele pastor não tem nada com Deus, meu Deus, esse carro só quebra, que luta. Mas quem estava errado? O cara que perguntou e certamente o cara que respondeu, né? E aí o que acontece? Aqueles que estão mais tempo com a gente sabem, né? Chega alguém, eu compro um Nissan, compro um Toyota. Você já orou, querido? O que Deus falou para você? Vamos orar junto então. Ah, mas eu preciso comprar amanhã então. Ora bastante de hoje para amanhã, quem sabe Deus te fala. O meu relacionamento com você não pode ser um impeditivo do seu relacionamento com Deus. Eu não posso ser um pedágio, um meio do caminho. Então, quando você começar a entender essas coisas, viver elas na prática, e as pessoas começarem a enxergar isso em você, e adentrarem aquela porta, elas também não vão procurar mais essas coisas. Elas vão começar a ser parecidas com você. E se você não tem mais dessas atitudes, aqueles que chegarem também não vão ter mais. Você entende como é uma mudança? Entende como se muda um paradigma? É por isso que Deus sempre mudou a igreja de cima para baixo, em Esdras, Neemias, né? Deus mexe na liderança. O primeiro lombo que arde é o meu, né? Aqui, né? E são as temporadas. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que estava ali num lugar de injustiça, né, sendo atacada na sua reputação, e eu disse assim, olha, bem-vindo, isso é o nosso mundo, gente, né? O meu pastor tem sido atacado, tem sido injustiçado, eu fui atacado e injustiçado como nunca, você está sendo também, e coitado de quem vier depois de você, que vai ser também. Por quê? Porque, você entende? O que é ser um cristão? É ser um discípulo de Cristo. O que é ser um discípulo de Cristo? É ser parecido com Ele, é ter as mesmas atitudes que Ele, é procurar viver a vida que Ele vivia. Até o profeta Dario esteve aqui com a gente e falou um pouquinho da nossa placa ali, da identidade, né? Ele falou, como chama aqui, pastor? Comunidade discípulos. E queridos, ó, te garanto, hein? Nós estávamos praticamente acabando de nos conhecer. Né? Assim, tínhamos tido alguns dias juntos em casa lá. E na comunidade discípulo, o que se faz? Discípulo. E o que é ser discípulo?
Você entende? Isso precisa ser parte do nosso entendimento. Minha mulher já me olhou de um jeito que o meu tempo acabou, né, gente? Olha lá. Nós vamos terminar daqui a pouco. Pode ser? Vocês me aguentam mais um minutinho? Amém? Pode falar, máscara, com máscara, gente, funciona a boca ainda. Mais um pouquinho só, tá? Nós já vamos para o final. Mas a verdade... Olha os diabinhos que estavam pegando o Daniel ontem. Diabinho eletrônico, né? Os midianitas. Eu acho que eu consigo consertar daqui, deixa eu ver. Não, vamos lá, deixa pra lá. É só não andar aí embaixo. Mas a verdade é que eu preciso me parecer com Cristo. E para ser parecido com Cristo, né, eu vou trilhar alguns caminhos daqueles que me apresentaram a Cristo. Isso é natural, querido. Amém? Mas chega num ponto de maturidade em que nem aqueles que estão levando as pessoas a Cristo, e tampouco aqueles que estão chegando a Cristo, não pode travar esse relacionamento só neles. Né? Porque também tem disso. O líder, quando via, isso em nome de Jesus não vai acontecer mais, mas quando via que o novo que estava chegando estava ficando muito bom, né? Estavam com muitos talentos em Cristo, ia ali podando, né? Sufocando. Para quê? Para não passar ele, né? Pelo amor de Deus, o cara chegou ontem, já tá, vai tomar o meu lugar. Querido, o seu lugar na verdade é ser crucificado primeiro. Se você estiver preocupado com o seu lugar na fila, né? Quem quiser pegar o meu, fica à vontade. Quem quiser morrer primeiro, só pode passar. Mas a verdade é que os líderes sufocavam. Por um outro lado, geravam um comodismo naqueles que eram liderados. E isso trouxe a igreja para o lugar de mazela que nós nos encontramos, creio eu, alguns meses ou ano atrás. Quando Deus começou a falar com a gente que estava mudando, né, ainda antes de Covid, ainda antes de tudo isso, antes da nossa mudança, Deus falou que ia nos transicionar, nos levar para um novo nível, para um novo lugar com Ele, um novo tempo, né? E, enfim, mal a gente sabia tudo que ia se desenrolar na sequência. E o que nós precisamos continuar fazendo, querido? De bom. O que você fez de bom até aqui? Precisa continuar. Eu sou um cara obediente ao Senhor, né? Eu sou uma pessoa que não semeio a desonra. Eu sou uma pessoa que sou um pacificador. Eu sou uma pessoa que tento trazer esperança, paz, né? Então continue fazendo. Apocalipse 22:11. Aquele que pratica a injustiça, né? Apocalipse está falando ali do final dos tempos, amém? Aquele que pratica a injustiça, aumente a prática da injustiça. Aquele que pratica a justiça, aumente a prática da justiça. Então nós vamos viver um mundo cada vez mais polarizado. Se você acha que o mundo está polarizado, isso é só o início. Vai ser cada vez mais distanciado. Porque essa zona cinza do meio, lembra da expressão ficar em cima do muro? O muro tombou, gente. Amém? O muro era do capeta. Como era do capeta, ele já tombou. Não tem mais. Agora as pessoas estão, os lados opostos estão opostos mesmo. E você não tem mais como ficar no meio do caminho. Sinto muito. Você vai ter que escolher um lado. Você pode escolher o lado ruim, daquele que pratica a injustiça. Isso quem fala não sou eu não, tá? Isso quem fala é a Bíblia. É só a gente não atualizar ela, está lá, 22:11. Apocalipse 22:11. Quem pratica a injustiça, aumente a prática da injustiça. Vamos ler para não... O apóstolo João, né? Palavras dele. Então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro. Na verdade aqui é o versículo 10. Pois o tempo está próximo. Continue, aí o versículo 11. Continue o injusto a praticar a injustiça. E continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se.
Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Opa, eita, como diria minha mãe, né? Você vai ser recompensado de acordo com o que você fez. Galardão, e não é pedrinha na coroa. Amém? Galardão nunca foi pedrinha na coroa, gente. Né? O meu desafio é tirar algumas coisas de você. A nossa visão escatológica é um pouco romantizada demais. Galardão fala sobre posição no reino. Amém? Se você vai ser alguém que limpa o estábulo, ou se você vai ser, de repente, alguém que está montado no cavalo guerreando com Jesus. E como define isso? Plano de carreira, querido, amém? Já ouviu falar em plano de carreira? Você começa de office boy, você pode chegar a presidente da empresa. Como? Está ali. Né? O teu plano de carreira é a Bíblia. Amém? Não é a doutrina de uma igreja, não é as palavras de um pastor, é a Bíblia. Você vai ser retribuído de acordo com aquilo que você fez. E o que diz aqui nessa palavra que, né, iriam se intensificar. Aquele que pratica a imundícia vive mais ainda na imundícia. Os sujos, alguma tradução diz assim, olha, o sujo se suje mais e o limpo se limpe mais. Sabe a parábola do joio e do trigo? Você não precisa arrancar o trigo, não precisa arrancar o joio. Vai ficar evidente quem é o joio e quem é o trigo. Quando bate o vento forte, o trigo se dobra, o joio fica rígido. Eles são iguaizinhos, né? Só que o trigo se curva, o joio não. O joio, se curvar, quebra. Então vai ficar evidente. Ou parece, mas não é, o Denorex não vai ter mais. E hoje é o dia que você pode se responsabilizar. Porque o que Zadok fez, querido, e agora voltando no nosso início, para finalizar, eu prometo. Está vendo, irmão? O que Zadok fez na casa dele foi se responsabilizar. E o que você precisa nesses dias é se responsabilizar. Porque com o que você vai se responsabilizar, você já sabe. O que você precisa fazer, você já sabe. Como deve ser, você já sabe. O que você precisa fazer agora é colocar em prática, é se responsabilizar, né? É trazer a aplicação prática daquilo para você mesmo, é se cobrar. Dizer, não, peraí, eu sou parte disso. Está ruim? Então vamos mudar esse negócio. Vamos ser diferente. Então a partir de hoje eu vou me esforçar para não praticar mais o mal. E não é fácil, querido, e você vai muitas vezes se frustrar. Vai continuar fazendo aquilo que não queria fazer, mas é tempo de se arrepender. Dobra o teu joelho, põe a tua cara no pó, né? Se arrepende, volta-se para o Senhor e começa a se esforçar no processo de santificação e de separação. Então o Senhor vai te trazendo, né, de volta ao lugar da dispensação da graça do Senhor. Ao lugar de liberação, de favor, onde, né, as coisas cooperam. Romanos 8, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Quer a favor de Deus, quer cooperação de Deus, se alinha aos propósitos dele. Amém? Você foi chamado, querido, a fazer parte de um remanescente, de um esquadrão de elite, né? Uma tropa de elite. Por isso que você não está vendo um pelotão aqui de gente que vai daqui até... Meu Deus, eu não sei se quando eu não conhecia Cristo, entrasse aqui e ouvisse uma palavra dessa, eu ia ficar, não. De verdade, estou sendo sincero. Né? Eu ia ter que decidir bem. Mas se eu resolvesse ficar, com certeza eu teria sido transformado muito mais rápido do que fui. Eu demorei um pouquinho, e não é porque eu não era ensinado não, querido, né? Meu pastor ensinava as verdades da Bíblia. Amém?
Só que na ânsia de acolher o maior número de pessoas possível, de repente ele deixava de falar, às vezes da forma como a gente fala, e eu até entendo, porque assim, né, eu não tenho encargo para evangelista, porque né, eu creio que eu tenho encargo muito mais para alinhar do que para evangelizar. E esse era o problema, que naquele momento ele estava sendo evangelista, pastor e tudo junto. E aí ele queria agradar quem chegava, e, enfim. Mas eu peguei muita base, eu devo muito do que eu carrego hoje para ele. Né? Devo muito do que está formado em mim hoje para ele. Pena que foi um despertamento muito depois. Que não foi por culpa dele, foi por decisão minha. Amém? Mas houve um despertamento, e quando eu fui procurar algumas ferramentas dentro de mim, já estavam lá porque ele tinha deixado. Então não é popular. Você não vai ver aqui um monte de gente, não é oba-oba, né? Mas é algo que certamente, se você parar para ouvir, tem um grande percentual de estar te levando para um lugar de destino profético. Tem uma grande chance de você encontrar aquilo que você nasceu para ser em Deus. Tem uma chance bem grande da sua vida ser transformada e você encontrar um lugar de favor. Com toda a luta que eu tenho, com toda a dificuldade que eu tenho, e aqueles que são mais chegados sabem disso. Sabe, eu digo que eu vivo um lugar de favor em Deus. Com certeza. Eu não seria capaz de alcançar e de viver as coisas que eu vivo hoje. E não falo só financeiramente, materialmente, não. Falo isso em todos os aspectos. De ser, com certeza, ainda que não um marido ideal, um marido melhor, porque eu sei que Deus trabalhou demais, né? E a minha mulher pode dizer o quanto. De ser um melhor pai, né? De procurar buscar ser um melhor filho, de remir as bobagens que eu já fiz no passado. Por quê? Porque eu encontrei esse lugar em Deus. E que eu não seria capaz de fazer essas coisas por mim mesmo. E o convite do Senhor para você e para mim nessa manhã é que a gente encontre esse lugar nele. Amém? O convite de Deus para as nossas vidas nessa manhã é que a gente acesse esse lugar nele. Então toda a vaidade vai embora, todo o ego vai embora, todas as convicções, certezas humanas vão embora, e vai restar o quê? Vai restar o que é do Senhor, que é o que precisa restar. Deus nos chamou para estar com Ele, querido. Você precisa estar com Deus. Mais do que simplesmente trabalhar para Ele, você foi chamado a estar com Ele. Então você vai trabalhar para Ele, você vai se responsabilizar. Amém? Você vai ser mais tolerante. Você vai ver as coisas fora do lugar e vai falar, não, peraí, eu posso ajudar nisso. Você vai ver a pessoa dando uma pisada na bola e vai falar assim, não, peraí, eu posso ser um ponto de apoio para ela, eu posso orar pela vida dela. Eu posso falar a verdade para ela com gentileza. Eu posso proteger ela. Quando alguém vem falar mal de outro para mim, eu falo, não, peraí, que não é assim não. Eu estou protegendo. Ah, mas falou de você, cara. Não, tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Não é assim não. Não, ele não é assim não. Essa não é a verdade de Deus para ele. Dá vontade de matar, né, quem não tem. Hipocrisia seria dizer que a gente gosta, ninguém gosta. Mas a gente protege. Por quê? Porque ama. E ama por quê? Porque entendeu algo em Deus. Um amor que não vem de nós, mas vem dele.